hoje nós trouxemos para vocês o resumão da 7ª temporada de Outlander. Gente, tem resumão de todas as temporadas aqui no canal. Claire é retirada da prisão por soldados que descobriram que ela é curandeira e a levam para ajudar a mulher do governador, enquanto Jaime a procura e, com a ajuda do Tom, descobre que ela está no navio do governador. Ele vai até lá negociar a liberdade da Claire, mas não consegue. Com isso, Tom decide ajudar. Ele vai ao navio e fala para Claire que ele matou a sua filha Malva, pois ela era fruto de uma traição da sua esposa com o seu irmão. A Malva era feiticeira, assim como a mãe, e deixou ele e a Claire doentes. Ele também confessa que ama a Claire e assume a culpa pela morte da Malva para que a Claire fique livre. Com isso, a Claire é liberada, mas não acredita que o Tom matou a Malva. Além disso, Jaime vai atrás do Brown e o mata por tudo que ele fez a eles. Eles retornam para a Cordilheira e descobrem que o Alan, irmão da Malva, que a matou. Ele abusava dela e ficou revoltado ao descobrir que ela dormiu com o Ian. A Malva não queria que soubessem que o seu filho era de Alan e queria se casar, mas ele a obrigou a mentir que o filho era do Jaime para conseguirem dinheiro para fugir. Ele a matou para que ela não revelasse a verdade. Após isso, o Ian o mata. Logo, a Brianna dá à luz a Amanda, mas a Claire percebe que a Mandy está doente e precisa de um cirurgião cardíaco, por isso a Brianna e o Roger atravessam as pedras com os dois filhos para conseguir o tratamento adequado para a Mandy. Após isso, o Endigo invade a casa de Jaime e faz a Claire de refém, pois quer que ela ensine a viajar pelas pedras e também pedras preciosas para viajar. Ele e os seus homens revistam a casa e quebram o vidro de éter. Então, quando ele acende o fogo para enxergar melhor, uma explosão acontece. A Claire e o Jaime conseguem sair a tempo, mas perdem a casa e vão morar na cabana do Roger. Nos destroços, o Jaime encontra ouro francês. Ele questiona o Artbug, que revela que é o ouro perdido dos Jacobitas. Quando o ouro chegou, repartiram em 3. O Dougal pegou uma parte, o Hector, marido da Jocasta, pegou outra parte, e ele pegou outra parte para o Malcolm Grant. O Grant usou para o bem do clã. O Dougal ele não sabe, mas o Hector roubou o ouro da Escócia e fugiu como um traidor. A Jocasta foi com ele e construíram River Run. Após a morte do Hector, o Art procurou o ouro em River Run e achou o que sobrou no túmulo dele. Assim, sempre que ele ia lá, pegava um pouco. O Jaime questiona o Art sobre o ouro, mas ele não revela a localização. E o Jaime vê isso como uma traição e manda ele ir embora. Ele sabe que o Art tentará pegar o ouro antes de ir e o segue. Mas, na verdade, sem saber, ele e o Ian seguem a Murdina, esposa do Art, que entra em conflito com eles, e o Ian a mata. Após isso, o Art promete tirar do Ian quem ele amar. O Jaime esconde o ouro em uma caverna que ele e o seu neto Jaime haviam encontrado e escreve uma carta para Brianna revelando sobre o ouro e que o Jaime sabe onde ela está, para que eles usem no futuro caso precisem. Após isso, Jaime e a Claire decidem viajar para a Escócia para cumprir a promessa de levar o Ian de volta para a família e depois voltar para a Cordilheira para reconstruírem a vida. Isso também afastaria o Jaime da guerra, pois ele defende a independência da América e não quer lutar contra o exército britânico no qual seu filho William se alistou. Eles viajam, mas o Jaime é recrutado pelo exército continental contra sua vontade. A Claire e o Ian decidem seguir com ele. Ela ajudará como médica e o Ian pode convencer os índios a lutarem ao lado deles. Então o Ian se separa para falar com os índios. É então que ele encontra o William ferido. Ele foi enviado pelo exército britânico para entregar algumas cartas, mas no caminho ficou ferido. O William o reconhece e o ajuda. Ele o leva até a casa do médico local, Denzel Hunter, onde eles conhecem a Rachel e ambos se encantam por ela. O Denzel irá se juntar como médico ao exército continental e cada um segue o seu caminho. Já a Claire reencontra o Tom e ambos ficam surpresos que o outro está vivo. Ele revela que depois da confissão perceberam que ele era alfabetizado e o tiraram da prisão para ser secretário do governador. Até que meses depois o secretário oficial chegou e ele foi liberado. Ele soube que a casa da Claire pegou fogo e foi ele que registrou o obituário dela. Eles se despedem. O Jaime comanda a frota do exército continental e o Ian é enviado para falar com os Mohawkins. Lá ele reencontra a Emily e descobre que ele é o pai do filho dela. Ele o nomeia de Ian, mas precisa partir e deixá-lo com a família que ela construiu. Ele deixa a mensagem e retorna para o exército, onde reencontra Rachel e ficam mais próximos. Enquanto isso, William também volta para o exército britânico e revela para o capitão Richardson que descobriu que os destinatários das cartas que ele deveria entregar são rebeldes, mas o Richardson diz que
eles são espiões e culpa William por falhar. Já o Jamie se torna coronel no corpo de fuzileiros de Daniel Morgan e o seu tempo de alistamento aumenta. Ele e William se enfrentam e o Jamie evita matá-lo em batalha. Logo, William é promovido a capitão. Já o Jamie faz um favor aos britânicos de levar o corpo de seu primo Simon Fraser para a Escócia. Com isso, William deixa o seu cachorro Rolo com a Rachel e viaja com a Claire e o Jamie para a Escócia. Eles chegam em Lallybrook e reencontram a família e descobrem que o pai de Ian está muito doente. Além disso, Joanne, filha da Laugary, procura o Jamie e pede ajuda dele, pois o Jamie havia feito um acordo de pagar pensão para Laugary e agora, mesmo ela estando em um relacionamento, ela não quer se casar para não perder a pensão e a propriedade de Balrigan que pertence ao Jamie. Joanne quer se tornar freira, mas a sua mãe não vai liberar o seu dote. Com isso, o Jamie faz um novo contrato com Laugary, prevendo o casamento dela com Joseph e que a propriedade de Balrigan passará a ser dela até que morra, mas não passará para o seu marido. E ela deve liberar o dote de Joanne para viajar. O Jamie arcará com os custos da manutenção de Joanne no convento. Além disso, a Claire conta para a família de Jamie a verdade sobre ser uma viajante no tempo. Após isso, ela recebe uma carta do John pedindo sua ajuda para cuidar do seu sobrinho Henry, que foi baleado. Então a Jenny manda o Ian viajar com a Claire para reencontrar a Rachel, pois é o desejo do seu pai. E o Jamie continuará em Lallybrook até a morte do Ian para apoiar a família. Logo, a Claire e o Ian chegam na Filadélfia, onde o William e o John estão. Entretanto, o Art está monitorando o Ian e sequestra a Rachel para se vingar dele. Mas o Ian descobre e luta com o Art, e quando está prestes a ser morto, o William chega e mata o Art. O William manda a Rachel e o Ian fugirem para cuidar do corpo, pois os soldados não vão prendê-lo. Ele também fica chateado ao descobrir que a Rachel não quer ficar com ele, e sim com o Ian. Enquanto isso, a Claire vai operar o Henry e recebe a ajuda do Denzel, que aprende como fazer, e o Henry sobrevive. Após isso, a Mercy, dona da casa, revela para Claire que é uma espiã, mas está sendo monitorada e pede a ajuda da Claire para entregar cartas em prol da independência da América, e a Claire aceita. Mas logo, a Claire recebe a notícia de que o Jamie estava indo para a Filadélfia após a morte do Ian, mas o navio se perdeu no mar e não foram encontrados sobreviventes. Ela e o John ficam arrasados, pois os dois amam o Jamie. É então que o capitão Richardson informa para o John que sabem que a Claire é uma espiã e que ela será presa por entregar cartas aos rebeldes. Rapidamente, o John vai falar com a Claire e propõe que se casem para protegê-la ou poderão matá-la e ir atrás das pessoas que ela ama, como o Ian. Com isso, os dois se casam. Eles estão de luto pelo Jamie, ambos bebem muito e passam a noite juntos, ambos pensando no Jamie. Após isso, John promove um baile para arrecadar fundos para os legalistas e o capitão Richardson revela para Claire que ele é um espião e que ameaçou expor a Claire como rebelde, pois sabia que o John iria salvá-la, e com isso ela pode espionar o John e o seu irmão Hal, que tem defendido a reconciliação entre a Inglaterra e a América, o que prejudicaria a independência da América. As cartas que ela enviou foram importantes para a campanha americana, mas a Claire se nega a espionar o John. No dia seguinte, o Jamie surge surpreendendo a todos e revela que as suas coisas estavam no navio, mas ele não embarcou. Para entrar na cidade, ele teve que fugir dos soldados, pois está levando informação aos rebeldes, e por isso ele e a Claire precisam ir embora rapidamente. Neste momento, o John alerta que precisam ir antes que o filho do Jamie chegue, mas o William escuta e descobre que é filho do Jamie. Ele fica chateado com todos por terem mentido para ele, mas os soldados chegam para capturar o Jamie e ele leva o John como refém para conseguir fugir. Os dois vão para a floresta, onde o John revela que dormiu com a Claire e o Jamie fica revoltado e bate nele. Nesse momento, uma milícia chega e acreditam que o John é um soldado britânico. O John tenta explicar que deixou de ser soldado há anos, mas eles o levam e o Jamie vai embora. Após isso, eles encontram uma carta onde o general Clinton convoca o John para voltar a servir e também querem punir o John por ser parente do Charles Grey, responsável por um massacre. Eles levam o John para um acampamento, onde ele reencontra o Denzel, que entrega uma faca para que ele fuja antes que o matem. Assim, o John consegue fugir, mas encontra soldados americanos e mente a sua identidade para sobreviver. Enquanto isso, Jamie conhece George Washington e entrega a carta que transportou. Com isso, ele se torna general de brigada do exército e irá comandar 300 homens. Ele também confronta Claire por ter dormido com o John, mas eles fazem as pazes. Já o Ian e a Rachel se casam. Logo, eles se juntam ao exército,
onde encontram John. A Claire cuida dele, mas é mantido preso na casa, pois o Jaime não pode fazer a troca dele antes da batalha. Enquanto isso, o William não consegue aceitar que é bastardo e desabafa com a Jane, que trabalha como acompanhante. Mais tarde, ele também a livra de dormir com o soldado e passam a noite juntos. Um tempo depois, ela volta a procurar o William com a sua irmã Fanny, revela que o Capitão Harkness pagou pela virgindade da sua irmã, mas ela não queria que a Fanny tivesse a mesma vida que ela e atacou ele. Após isso, elas fugiram, mas agora está sendo procurada e o William oferece proteção a elas. Entretanto, novamente o Capitão Richardson dá para o William a missão de entregar uma carta e ele viaja. Entretanto, o Richardson mandou ele para uma armadilha e a carta dá a ordem para os milicianos prenderem o William. É então que o Percival, meio-irmão do John, o encontra e revela que o Richardson já havia mandado William para uma missão para ser capturado pelos rebeldes, mas como não deu certo, mandou ele agora para ser capturado pela milícia, pois quer manchar o nome dos Grey para afetar o discurso de Hal de reconciliação na guerra e exigir a colaboração dele em troca do William. Com isso, John revela para o Jaime que o Percival é inglês, mas trabalhava como espião francês desde que ele o ajudou a fugir de uma prisão britânica há 20 anos. Após isso, Jaime manda o William levar o John e ajudá-lo a resgatar o William. Assim, eles o resgatam e o John tenta fazer as pazes com ele, enquanto o Jaime lidera os soldados na batalha, mas a Claire fica gravemente ferida e o Jaime decide abandonar tudo e escreve sua carta de renúncia. Ele chama o Denzel, que consegue operar a Claire e ela sobrevive. Já o William descobre que a Jane foi encontrada e presa. Ele pede ajuda do John, mas ele não consegue libertá-la, pois as acusações são graves. Então ele pede ajuda do Jaime e invadem a prisão, mas quando chegam, a Jane já tirou a própria vida. Após isso, William deixa a Fanny para o Jaime e a Claire cuidarem. Com isso, eles decidem voltar para a cordilheira com a Fanny. O William e a Rachel também decidem ir com eles e estão esperando um filho. Mas antes de irem, a Claire escuta a Fanny cantando uma canção que aprendeu com a mãe e se lembra que era a canção que ela cantou para a filha que ela perdeu, Fate. Ela também teve sonhos estranhos e suspeita que Fate pode ter sobrevivido. Enquanto isso, Brianna e Roger atravessam as pedras e chegam em 1980. Eles salvam a Mandy e compram a casa em Lallybrook. A Brianna consegue um emprego de chefia na represa, mas não é bem recebida, principalmente por Robbie Cameron, que prende ela nos túneis, mas ela consegue sair e descobre que nos túneis tem um portal do tempo. Logo, Roger vê um homem espionando a casa deles e descobre que é o Buck Mackenzie, seu antepassado. Ele revela que foi atraído pelo som e atravessou as pedras, e o Roger e a Brianna explicam sobre a viagem no tempo. É então que o Cameron chega de repente para jantar. Ele finge amizade com a Brianna e o Roger e aproveita para ler as anotações sobre a viagem no tempo, pois o Roger está escrevendo um livro, e as cartas que Claire e Jaime escreveram para a Brianna. Então ele sequestra o Jaime e o Roger acredita que ele viajou no tempo com o Jaime para encontrar o ouro. Com isso, o Roger e o Buck viajam no tempo, mas vão parar em 1739. Lá eles pedem ajuda e promovem um encontro da Gales e do Dougal, os pais do Buck. Com isso, eles descobrem que um homem estranho foi visto na cidade e o Roger percebe que não é o Cameron, e sim o seu pai, Jeremiah, que era piloto e desapareceu em ação. O corpo dele nunca foi encontrado e o Roger percebe que ele viajou no tempo. Então, o Roger e o Buck vão atrás do Jeremiah e o encontram. O Roger o leva para as pedras e o orienta a pensar em sua esposa para atravessar e voltar para o seu tempo, mas depois que ele atravessa, o Roger não tem memórias de uma vida com o pai e teme que ele não tenha conseguido voltar para o local certo. Já o Buck revela que não quer voltar para o seu tempo, pois afastou a sua esposa de todos que ela amava e acredita que sem ele, ela possa recomeçar e ser feliz. Enquanto isso, a Bri é surpreendida por Cameron e descobre que ele não atravessou as pedras, mas sequestrou o Jaime para revelar onde está o ouro. Ele quer que a Bri faça o Jaime falar, mas ela consegue atingir o Cameron, que fica desacordado, e ela o prende. Após isso, ela sai com a Mandy à procura do Jaime e consegue encontrá-lo. Ela leva a polícia até a sua casa, mas descobrem que o Cameron fugiu e a polícia duvida dela. Ela percebe que estão em risco e que o Roger não irá voltar sem o Jaime e encontra uma carta dele revelando que foi parar em 1739. Então ela e os seus filhos viajam e reencontram o Roger. Agora eles precisam decidir para que tempo eles irão. Se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, porque resumão dá muito trabalho, ainda mais dessa série, e deixa o seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho. Tchauzinho.